Para você, mamãe que está amamentando, você sabia que as cólicas que o seu neném teve ou está tendo, elas estão diretamente relacionadas com a sua alimentação? Pois é, fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai conversar sobre alguns alimentos que podem desencadear esses sintomas tão desconfortáveis no seu neném e em você também. Então, mamãe, seja muito bem-vinda aí ao canal Papai Nutri, canal paternalmente mais nutritivo e informativo desse YouTube aqui. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como a sua dieta, a sua alimentação como um todo, pode estar diretamente relacionado às cólicas que o seu filho já teve ou está tendo. A gente sabe que as cólicas, elas são o principal problema, né, que o neném e que os pais aí enfrentam nesses primeiros meses de vida. Causa desconforto, causa choro e muitas vezes para nós pais é desesperador, né? Principalmente nós pais aí de primeira viagem. A gente não sabe o que fazer, já que a gente está realmente se adaptando a esse universo aí que é a paternidade e a maternidade. A gente tem que entender que as cólicas elas podem estar associadas à formação de gases, a refluxo, a má digestão, a prisão de ventre no neném. E assim, muitas mulheres, muitas mães notam que a sua alimentação, né, o que ela comeu naquele período, está associado de certa forma a esse tipo de sintoma, a uma crise muito expressiva aí no neném. E também nós, profissionais da saúde, a gente tem essa referência, não é nada comprovado cientificamente, tá? Porque se fala muito sobre a individualidade. Isso a gente tem que levar em consideração, porque alguns itens, alguns alimentos que são datados como formadores de gases, que causam mal digestão, pode causar com você, mas pode não causar com a sua amiga que também está amamentando aí do lado. Tá? Eu falei um pouquinho aqui sobre alguns aspectos que a gente tem que considerar desde o processo pré-gestacional e também durante a gestação. Vou deixar o link aqui embaixo, que foi no vídeo sobre constipação intestinal nas gestantes. Tá? A gente falou um pouquinho sobre disbiose intestinal. Fazendo uma retrospectiva rapidamente, no tempo dos nossos avós aí, não nasciam crianças tão alérgicas, crianças tão intolerantes como hoje. A resposta é que nós estamos cada vez mais expostos a alimentos completamente antinutricionais e a qualidade da nossa alimentação está diretamente relacionado com o nosso nível de inflamação fisiológica e pode causar realmente desconfortos, pode causar má absorção dos nutrientes e um aspecto até desconfortável que a gente chama aí de disbiose intestinal, né, que é um desequilíbrio dessa flora intestinal e está relacionado com um sistema imunológico enfraquecido, uma absorção complicada aí dos nutrientes e também desconfortos e associado, claro, ao processo de obesidade. Então, desde o processo pré-gestacional, da gestação, da lactação, a alimentação ela tem que ser preservada. E você está na sua melhor forma física e muito consciente nesse quesito alimentar, vai fazer que você tenha, né, uma gestação interessante, sem muitas complicações. Consequentemente, você vai ser uma lactante muito coesa, muito equilibrada e tudo que você consumir está diretamente relacionado aí aos sintomas e ao nível de nutrição do seu neném. Eu também deixei aqui embaixo o link sobre o consumo de álcool, tá, durante o processo aí de amamentação e na gestação também. Então a gente sabe que passa diretamente na barreira placentária e vai diretamente para a corrente sanguínea do neném e isso é super prejudicial. Então, se tiver um tempinho, dá uma acessada aí nesse vídeo que realmente vai te ajudar pra caramba. E assim, como a gente falou de individualidade, existem outros fatores aí que podem causar esse mal-estar para o neném. Mas, na regra, nós temos aí duas indicações que são interessantes para você, mamãe que está amamentando, atentar bem e poder realmente fazer os ajustes necessários. A primeira é você olhar para si. O que você comia desde o seu período pré-gestacional, durante a gestação, que realmente te causava algum desconforto? Que você ficava empachada, ou que você comia e depois arrotava aquele gosto estranho, ou que não digeria bem. Então pense e escreva, anote no seu caderninho aí alguns alimentos que realmente não te faziam mal. Esses alimentos, muito provavelmente, eles não vão fazer bem para o seu neném. Isso aí é fato. O segundo ponto que a gente tem que atentar são os sintomas a curto, médio e longo prazo do seu neném. Então atentar para momentos que ele teve realmente alguma crise de cólico, algum desconforto muito
complicado, e você fazer uma retrospectiva, o que foi que você se alimentou anteriormente ou no dia, o que você comeu diferente ou em que quantidade você consumiu, e realmente fazer algumas retiradas e fazer algumas restrições e analisando aí a curto, médio prazo quais são os sintomas do seu nenê, se você se sentiu bem, se ele se sentiu bem. Então fazer esse link aí da sua alimentação, da quantidade e de algo muito mirabolante que você veio a consumir aí há pouco tempo, realmente vai te ajudar a ter um controle maior e, consequentemente, vai minimizar aí as cólicas do seu neném. Então vamos lá, mamãe. Eu listei 6 alimentos que podem estar diretamente relacionados aí ao aparecimento de gases no seu neném. Então corre lá, pega um bloquinho, pega uma caneta, um lápis para anotar, porque isso é muito importante, beleza? O primeiro alimento dessa lista é o leite, nosso famoso leite. Mas, ó, mamãe, não é o seu leite, não. Tá? A gente sabe que o leite de vaca ele tem uma composição nutricional completamente diferente do leite materno, e o nosso corpo e o corpo do neném assimilam de formas diferentes também. Então o fato de ter essa diferenciação tão expressiva faz com que aconteçam algumas reações aí fisiológicas no corpo do neném, inclusive o aumento, né, da mobilidade intestinal e dos movimentos peristálticos, e isso pode causar aí a produção de gases. Mesmo o neném não consumindo diretamente o leite de vaca, esse consumo ele acaba sendo aí de forma indireta através do leite materno. Então, se você sente desconforto, provavelmente o seu neném também vai ter. Então, se você conseguir diminuir um pouquinho a ingestão, principalmente do leite, e atentar para possíveis sintomas aí de regularização dessa questão das cólicas, é um sinal muito positivo de que o leite não é tão interessante para você. E se esses sintomas continuarem percorrendo aí a sua rotina, você pode também diminuir a ingestão dos derivados do leite, também fazer esse teste. Mas muito provavelmente é o leite em si o grande causador aí desses problemas. E o segundo item da lista são as leguminosas. Mesmo que muito nutritivas, como os feijões, ervilhas, grão de bico, soja, vagem, todos esses têm um teor de nutrientes muito interessante, proteínas, vitaminas, minerais. Eles contêm carboidratos que não são muito bem digeridos aí pelo corpo, e em excesso eles podem fermentar a nível intestinal. E esse nível de fermentação eles podem causar aí alguns gases, né, algum desconforto, principalmente se a microbiota intestinal da mamãe não tiver ok. E isso, essa questão dos gases, essa produção, ela passa diretamente para o leite. Então, se você sente num período de maior consumo de alguma leguminosa desse tipo, que também você sentiu algum desconforto, consequentemente o seu bebê também vai sentir. Então também dá uma reduzida nessa concentração no consumo dessas leguminosas, pode te ajudar bastante no contexto para minimizar aí as cólicas do neném. E o terceiro item da lista são os vegetais, principalmente da classe das crucíferas. Dentre eles a gente pode citar o brócolis, o couve, o repolho, couve-flor. Então são alguns alimentos que eles têm, né, aquele histórico aí de causar flatulências, de má digestão, devido à sua concentração de enxofre. Tem alguns indícios que eles podem alterar a palatabilidade do leite materno, o que não é nenhum problema, tá, para o neném consumir aqui um leite com gostozinho de brócolis, alguma coisa assim. Falam que é até interessante para se familiarizar. E geralmente as crianças que mamam às vezes têm uma certa familiaridade, né? Tem um acesso legal aí a esses alimentos quando vão fazer o processo de introdução alimentar, mas a questão é que devido à concentração de enxofre, essa substância ela está diretamente relacionada com a produção de gases e alguns desconfortos, tanto na mamãe e consequentemente passa para o leite e pode causar aí no seu neném. Então dá uma segurada aí, mesmo sendo alimentos muito nutritivos, né, ferro, cálcio, tudinho, a gente tem que realmente dar uma segurada, porque consumir em excesso pode ser meio prejudicial para você e para o seu neném. Item número 4, as carnes vermelhas, tá? Não tem nada documentado que esse alimento em si está diretamente relacionado aí à cólica do neném. O que a gente sabe é que é um alimento que ele causa e ele passa por um processo de digestão um pouco mais lento. Também tem uma maior concentração de gordura saturada comparado aí às outras fontes proteicas. Então, tudo envolve se a microbiota intestinal da mãe não está regularizada, se ela não está realmente muito equilibrada, se ela está naquela situação de disbiose que é super desconfortável. Então, toda essa produção, essa fermentação que às vezes acontece aí dessa proteína através aí das bactérias ruins do corpo, eles podem realmente causar algum desconforto nas mães e consequentemente passa aí para o neném. Você viu que tudo
envolve a questão da saúde intestinal. Então é tudo questão de bom senso também para você atentar caso depois de uma churrascada, de um excesso, né, pode ter causado algum desconforto em você, uma digestão e também aí no seu nenê. E se for o caso, também dá uma segurada. O quinto item da nossa lista é o café, mais especificamente a cafeína. Essa substância, ela não causa cólica, tá? Por outro lado, ela está relacionada ao bem-estar do nenê. Então, muitas vezes, nós pais, a gente confunde realmente cólica com uma agitação fora do normal. E isso pode estar relacionado aí com alto consumo de cafeína aí, ou de alimentos que envolvem aí essa cafeína. Então, a gente sugere, na verdade, que durante esse momento da amamentação, essa alta concentração do consumo aí de café, de alimentos com muita cafeína e muito estimulante, realmente tem que ser reduzida para a questão do bem-estar como um todo, e também tem um aspecto pró-inflamatório da cafeína, né? Não é tão interessante exagerar. E o último item da lista é o chocolate. Ele é o item que tem menor indícios, né, de estudos associando aí o seu consumo com aparecimento de gases, né, e complicações no neném, porém ele está lá nos top 3, né, que as mamães aí consomem e falam realmente que causa algum tipo de irritabilidade, de agitação aí no neném. O que a gente sabe é que nos estudos pode estar associado se for um consumo muito exacerbado, uma quantidade muito grande, mas isso geralmente está associado à composição do chocolate em si, né, que tem nos itens que a gente citou anteriormente, que um deles aí são as proteínas do leite e outro é a cafeína. Então, consumos exacerbados aí de chocolate podem sim causar algum tipo de desconforto, mas em quantidades pequenas não causa problema nenhum. Então, caso você tenha aí depois do período de Páscoa ou ganho aquela caixa de chocolate, deu aquela ansiedade, você não está dormindo a noite toda ou qualquer outro tipo de situação que você queira um conforto, o chocolate a gente sabe que é uma válvula de escape, mas exagerar pode te trazer outras complicações, inclusive uma delas é disso que a gente está falando aqui, que são os gases do neném, né? Então fica atenta com isso aí, beleza? Então é isso aí, mamãe. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele possa ter te ajudado de alguma forma. E deixa aqui nos comentários qual desses alimentos você consome que causou ou causa gases aí no seu neném. Se você tentou tirar algum desses alimentos e realmente funcionou. Conta um pouquinho da tua história, tô doido para saber e interagir com você. E também lembrando, claro, se você não é inscrito ainda aqui no canal, já clica aqui embaixo. Toda semana a gente está postando algum vídeo informativo sobre saúde da mulher, da lactante, da gestante e um pouquinho da nossa rotina também como papais de quase segunda viagem, beleza? Então se você gostou desse vídeo, já deixa seu like também, isso me mostra que esse conteúdo é interessante, tem valor para você e é sempre um prazer te ter aqui com a gente. Grande beijo, até o próximo vídeo.